Senhor presidente, eu subo à tribuna nesta tarde para fazer um elogio e votos de congratulações e de aplauso aos 23 vereadores de Ponta Grossa que na segunda-feira aprovaram por unanimidade um projeto de lei que anistia o IPTU para as famílias carentes de nossa cidade. Apesar de ser um tema estrito a Ponta Grossa, eu faço questão de tratar desse tema porque ele é um exemplo para todo o Paraná, porque envolve principalmente famílias que receberam as casas do Minha Casa Minha Vida faixa 1, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em Ponta Grossa foram construídas 16 mil casas populares do Minha Casa Minha Vida. Dessas 16 mil casas, 12 mil são do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que contempla famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. São vários núcleos habitacionais. Essas famílias pagam pelas casas uma prestação equivalente a 5% da renda familiar. Ou seja, uma família que tem renda familiar de R$1.000 paga R$50 por mês por 10 anos. Porque pela primeira vez na história do Brasil, houve um subsídio real do governo federal a famílias carentes que muitas vezes eram obrigadas a ocupar as terras para ter onde sobreviver. Eu sou professor de planejamento urbano e sempre dizia para os meus alunos, o ser humano não é que nem passarinho, que pode morar em cima de árvore, ele tem que morar na terra. Se um ser humano não tem lugar para morar e não tem dinheiro, ele não tem outra alternativa senão encontrar um lugar ocupando uma área de terra, não há alternativa. Tanto que em Ponta Grossa, 13% da população historicamente morava em favelas, em áreas ocupadas. E, inclusive, muitas dessas famílias, elas foram transferidas de áreas ocupadas, após uma consulta à prefeitura, para o programa da Minha Casa Minha Vida. Que nem tem, por exemplo, o Parque dos Sabiás e outros núcleos, que elas foram transferidas. Ora, mas existe uma lei em Ponta Grossa, que vem desde a época que eu era vereador, que as famílias que ganham até 2 mínimos e moram em casas de menos de 70 metros quadrados são isentas de pagar IPTU e taxas de serviços urbanos. Acontece que nessa lei tem um parágrafo que diz o seguinte, para essas famílias terem direito à isenção, elas têm que se cadastrar na prefeitura e provar que são famílias de renda menor que 2 mínimos e que moram em casas menores de 70 metros quadrados. O que formalmente está correto, porque o prefeito não é obrigado a adivinhar que o morador de um bairro ganha menos que 2 mínimos, ele tem que se cadastrar. Acontece que no programa Minha Casa Minha Vida, isso é totalmente desnecessário, porque a prefeitura tem essa informação de antemão. Ela participa do programa junto, a Prolar, que é a Companhia Municipal de Habitação, junto com a Caixa Econômica, que cadastra as famílias e sabe que pela lei, para morar nessas casas, obrigatoriamente a família, para ser escolhida e contemplada, tem que ganhar menos de 2 mínimos. E todas as casas são iguais e medem menos de 70 metros quadrados. A prefeitura agiu com absoluta má-fé e acabou lançando o imposto, não só IPTU, mas todas as taxas, em protesto no fórum. As famílias que não têm nem correio, porque ainda não recebem correio, também é outra questão grave, mas esse protesto elas receberam. E ficaram desesperadas, achando que iam perder suas casas. Desesperadas. Pessoas protestadas, o nome vai para o CEPROC, não pode comprar para a estação, uma série de problemas que nós conhecemos bem. Alguns pagaram precipitadamente as taxas. Eu percorri vários desses núcleos, fiz reuniões, conversei e entreguei um boletim. Esses boletins foram entregues em todas as 12 mil casas do Minha Casa Minha Vida, esclarecendo a má-fé da prefeitura, que elas... Deputado Péricles, Vossa Excelência conclui ou vai usar o horário do... pagar
E, paralelamente, procuramos, quero fazer um outro elogio agora, a Defensoria Pública do Paraná, que são pessoas que agem a favor daqueles que não podem pagar o advogado com muita competência e com muita seriedade. Inicialmente, eu procurei o doutor Ricardo, da Defensoria de Patrimônio. Ele esteve em Ponta Grossa, na prefeitura, fez uma reunião. Dessa reunião participaram representantes do prefeito municipal, a Procuradoria do município e a juiz da Vara da Fazenda Pública. E foi decidido nessa reunião, em março, que os processos de execução fiscal seriam suspensos pela prefeitura. Segundo, que seria feita uma atualização dos cadastros dos mutuários. E terceiro, que seriam feitos estudos técnicos para elaborar um projeto de lei de anistia das dívidas. Pois bem, os vereadores aprovaram uma primeira lei de anistia e o prefeito vetou, alegando que era ilegal ele sancionar uma lei que diminuía a receita prevista, que era proibido renunciar à receita. Uma grande farsa, porque se essa receita foi prevista, foi um grave equívoco. E, na minha opinião, um equívoco baseado na má fé, porque a prefeitura sabia de antemão que essas famílias, para estarem nas casas, tinham que ganhar menos 2 mínimos e as casas eram menores de 70 metros quadrados. Deputado. Então, na sequência, deputado Paulic, foi vetada a lei, mas felizmente nós continuamos com uma ação na Defensoria, agora não o doutor Ricardo, mas o doutor Olenka. Ele está fazendo um documento que se chama recomendação pública. Ele está recomendando ao prefeito de Ponta Grossa, um documento de peso, como se fosse o promotor da Defensoria, equivale, de certa forma, à promotoria pública, que suspenda imediatamente o protesto e a cobrança dessas famílias, porque a prefeitura tinha as informações pelas razões que eu falei. Então, eu acredito que agora, com a nova votação de novo projeto de anistia por 23 vereadores, e com a recomendação da defensora, doutora Olenka, o prefeito que põe a mão na consciência, eu falo isso, faço uma cobrança com todo respeito, que põe a mão na consciência e entenda que não se trata de nenhuma ilegalidade, pelo contrário, o protesto contra essas famílias foi uma atitude de má fé da prefeitura. Essa receita não podia estar prevista porque ela não existe, porque as pessoas que moram na Minha Casa Minha Vida, pela lei em Ponta Grossa, não pagam e a prefeitura sabia de antemão que elas não podiam e não precisavam pagar. Então eu elogio a Câmara Municipal, a Defensoria Pública e faço uma solicitação, uma cobrança e um pedido ao prefeito municipal, que desta vez ele sancione a lei votada e aprovada por 23 vereadores, ajudando a mais de 12 mil famílias, ou seja, é praticamente cerca de 50 mil pessoas. Ponta Grossa é uma cidade de 313 mil habitantes. É mais de 15% da população da cidade, que são pessoas carentes, pobres, muitas delas, repito, moravam em áreas ocupadas, em favelas, muitas delas são mulheres como chefe de família, que foram abandonadas pelos maridos, que têm uma renda ínfima e não têm condições de pagar o IPTU e as taxas de serviços urbanos, e daí acaba acontecendo que as famílias acabam, mesmo de forma ilegal, vendendo as casas, e famílias de mais alta renda acabam no processo histórico se apropriando dessas casas. Deputado Paulic, pois não. Deputado, eu quero me somar e lhe parabenizar justamente por essa iniciativa, não apenas do senhor, mas também dos nossos 23 vereadores que votaram pelo bom senso e votaram a favor do povo de Ponta Grossa. Nós sabemos que Ponta Grossa tem uma classe baixa social maior do que a média nacional. O senhor mesmo falou, nós temos quase 15% da população de pontagrossenses de baixa renda e que muitas vezes, pela falta de acesso à informação, até o senhor comentou, é uma verdade, eu toda sexta e sábado visito os bairros da nossa cidade. Muitos bairros não têm acesso aos correios. A população fica sem saber o que está acontecendo, não consegue se chegar a uma comunicação. Então, o senhor usou uma palavra correta, má fé. Foi usado de má fé por pessoas humildes, simples, que ficam desesperadas, porque chegou até a notícia que poderiam perder as suas casas. Exatamente. E eu queria apenas complementar com uma informação que não apenas as famílias que têm casas de até 70 metros quadrados e até 2 salários, mas também aquelas
que tem até 140 metros, desde que o titular tenha algum problema, alguma doença, principalmente algo que esteja lá comprovado, que tem na sua família pessoas com deficiência mental, motora, deficiência física, também tem isenção. E também as famílias onde o titular tem mais de 65 anos, desde que seja no máximo até 2 cômodos e ganhe até 4 salários, também tem isenção. Então passa de 12 mil pessoas essa necessidade, essa possibilidade de isenção. Então nós pedimos à Prefeitura que agora, com essa votação, né, que foi emblemática, simbólica na Câmara, possamos a Prefeitura fazer de boa fé agora esse comunicado a todos e não se limitar aos correios, mas comunicar nos meios, na mídia toda local, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Parabéns, deputado, parabéns aos vereadores de Ponta Grossa. Obrigado, deputado Paulo, pela sua posição. O senhor tem razão. Eu falei do Minha Casa Minha Vida, porque essas casas a Prefeitura de antemão já sabe. Mas a lei e a anistia contemplam todas as pessoas que têm o refúgio da legislação, que é mais ampla, como o senhor mesmo disse. Não precisa morar no Minha Casa Minha Vida. Eu salientei o Minha Casa Minha Vida, mas qualquer cidadão pontagrossense que more numa casa de 70 metros quadrados ou menos e que tem uma renda familiar de menos de 2 mínimos, está isento, além dos casos que o senhor muito bem especificou. E a lei de anistia contempla todos. Agora eu queria aproveitar esse momento para falar do Serighelli, que é uma pessoa que eu acho que merece todo o nosso respeito. E porque ele é um mediador. O mediador não pode chegar numa ocupação nem com o discurso para um lado nem para o outro, senão ele não media nada. Se chegar com o discurso, Fernandes Canavaca, os senhores são uns invasores de terra, ele já está pendendo para um lado. Então veja, o mediador vai ver os dois lados. Nós não podemos nos esquecer que a Constituição brasileira estabelece a função social da propriedade. Então veja, às vezes as famílias estão numa ocupação em propriedade que não cumpre a função social. O mediador tem que ver o histórico e as condições da ocupação para poder mediar o conflito, para chegar a uma solução que pacifique as partes. Essa solução não precisa ser a desocupação imediata, nem pode ser, muitas vezes. As famílias vão sair, construir uma casa, vão para onde? O Estado vai ter como acolher essas famílias? Vai agasalhar essas famílias em algum lugar? A terra cumpre a função social da propriedade ou não? Então esse debate o mediador tem que travar para encontrar uma solução, que pode ser muito bem a desapropriação, pode ser um acordo. Eu, quando fui prefeito, no primeiro dia, segundo dia, ocupação, acho que é do PT, então o pessoal disse, bom, aí ocupou uma terra. Eu fui lá, terceiro dia de mandato, deputado Lemos. Conversei com as famílias e conversei com os proprietários e disse, olha, pessoal, aqui vocês não vão poder ficar. Agora vocês precisam de terra, eu reconheço, sempre lutei por isso. Então, eu me comprometo, em 30 dias eu vou desapropriar uma área próxima aqui e vocês vão assentar até nós fazer um loteamento. Aí surgiu o primeiro loteamento do meu governo, loteamento social, Estrela do Norte. No segundo ano, terceiro, não me lembro, teve uma ocupação numa área da região que hoje é chamada Ouro Verde. 500 famílias ocuparam terreno. E veja como a vida nos ensina a cada ato, né, a cada momento da nossa vida. Eu fui conversar com as proprietárias, elas não tinham dinheiro nem sequer para fazer a documentação do terreno, deputado, parece que mentira uma coisa dessa, deputado Plauto. Mas as proprietárias tinham uma situação, herdaram a terra e não tinham dinheiro nem para fazer a documentação. Então começamos um processo de acordo, pagamos a área, resolvemos, e a população hoje é uma cidade. Quando eu cheguei lá tinha tanto toco de árvore, que eu disse, como é que esse povo vai conseguir se virar? Em 15 dias, deputado Tadeu, não tinha mais nem um toco. Organizaram toda a área, hoje é um bairro estruturado, já tem muitas obras públicas, depois conseguimos levar a luz, conseguimos levar água, ou seja, é uma alegria quando você consegue resolver uma mediação de forma pacífica
e contemplar as pessoas que mais precisam, que não têm para onde ir. Porque, como eu disse, o ser humano é passarinho que pode morar em cima de árvore. E a terra não é um bem que é reproduzido ad infinitum. A terra, o país tem uma área de terra, 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. Se meia dúzia de pessoas são donos da terra, não tem terra para ninguém. É assim que funciona. É diferente de um bem de consumo que pode ser produzido em grande quantidade. A terra não pode ser produzida. Cada país tem uma área de terra. E assim por diante. Se a pessoa não tem onde morar, não tem dinheiro para comprar, não pode pagar aluguel, ela vai fazer o quê? Alguns vão morar na rua com seus filhos. Na Índia tem pessoas que disputam e brigam pelo lugar na rua para poder viver. Mas em algum lugar da terra o ser humano tem que morar. Ele não pode morar no céu, no ar, nem em cima de árvore. Às vezes até pode construir uma casa em cima de árvore, mas também vai ter a árvore estar numa terra que é propriedade particular, daí não tem jeito. Deputado Lemos, por favor. Só estava dando umas ilustrações. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que me somo a Vossa Excelência no pronunciamento. A mediação de conflitos ela é muito importante. O Serighelli tem feito um trabalho de distensionamento e isso tem contribuído para que o Paraná possa avançar fazendo reforma agrária, fazendo assentamentos, sem que haja maiores conflitos. Então, também quero aproveitar esse momento para cumprimentar os professores, os servidores da educação, que trabalham com alunos privados da liberdade e que, mais uma vez, comparecem à Assembleia Legislativa para dizer que o projeto 370 não pode ser aprovado com a redação. Deputado, um minuto para concluir. Concluir. Se for aprovado com a redação que está, vai acabar com um programa muito importante, que vai fazer 30 anos, que é referência para o Brasil na educação de alunos privados da liberdade. Então, nós precisamos ouvir esses professores, esses funcionários, que, mais uma vez, comparecem aqui à Assembleia Legislativa. Para concluir, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que a Assembleia vai entender a situação desses professores, que é uma medida cruel do governo, de uma hora para outra, tirar esses professores, diminuir a renda autoritariamente, e todos nós vamos nos colocar a favor e achar uma solução para esse grave problema. Eu conheço muito bem o Cense de Ponta Grossa, tenho muitos amigos, e sei da dedicação, do carinho que esses professores dedicam à sua vida, correndo risco, uma série de questões graves porque passam, e não pode acontecer dessa forma a destruição desses centros socioeducativos que conseguem recuperar muitos nossos jovens infratores. Então, parabéns, deputado. As pessoas estão aqui. Obrigado.